Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós, pela tua vida que está em nós. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Por meio dela podemos estabelecer, Senhor, a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos a consciência de que, havendo falado, devemos permanecer firmes, para que vejamos o cumprimento da Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ter firmeza como os montes de Sião, que não se abalam. Que possamos ser, Pai, firmes e como aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Que vem os ventos, que vem as águas e não abalam, porque ela está firmada na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra, a qual estamos aprendendo e vivendo a cada dia, segundo o Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, que Tu possa nos guiar pela palavra nessa noite e o Teu Espírito nos proporcione crescimento. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Hoje vamos estar falando a respeito da paternidade de Deus. Algo que é desconhecido, algo que é tratado de forma até leviana, algo que é dito de alguém que não se conhece. Mas na verdade a palavra nos mostra Deus como é. O Pai, o justo, o íntegro, o qual muitas vezes negamos essa paternidade, esse cuidado, querendo imputar a Deus coisas que Ele não faz. Hoje vamos estar falando dos danos que é provocado pela ausência de um pai. Isso naturalmente falando. E quando nós temos essa ausência e vivemos ela, também do lado de Deus, isso causa em nós um dano. Algo que nos proporciona querer sempre estar apanhando de Deus. Sempre estar sendo punido, sempre estar sendo levado para um lado que, não, Deus está fazendo isso para me ensinar alguma coisa, uma coisa ruim. Mas na verdade a gente vê na Bíblia que Deus não tenta com o mal e com o mal a ninguém tenta. A gente vê em Hebreus que Deus, Ele corrige a quem ama. Mas como é que Ele corrige a quem ama? Dando chibatada não com a palavra. Porque a palavra foi expressa em Cristo, vivida em Cristo, para que a gente aprenda. Não foi somente para a gente ter na mão, pendurada na estante, não. Foi para que a gente aprenda com ela. E essa é a forma que Deus nos corrige. Por meio da palavra, porque nossa carne não quer ser corrigida, nem exortada, nem levada à mudança, de forma alguma, porque a carne habita o pecado. Hoje, nos dias atuais, existem vários filhos abandonados, total ou parcialmente, pelo pai, e tem dificuldade de lidar com os sentimentos gerados por esse abandono, o que vai trazer consequências imprevisíveis. Estas crianças apresentam um núcleo depressivo que pode levá-las ao sentimento de baixa autoestima e de não serem merecedoras de amor, além de gerar sentimento de ódio, de inveja e de difícil manejo. Isso naturalmente falando. Quando um pai deixa um menino e vai-se embora, abandona o menino. Existem vários casos que pais nem registram o menino na certidão, porque não quer nem conversa com o menino. E esse abandono gera isso numa criança. Gera esses sentimentos. E essa pessoa dificilmente consegue ser amada. Como assim? Não é que ninguém ame ela, mas ela se acha indigna de receber amor por conta de um abandono. Por conta de ser abandonada pelo pai. Porque para uma criança, o pai é uma figura de herói. O mundo fala isso. Só que quando o pai abandona, ela tem na cabeça e tem um sentimento de que foi rejeitada, foi jogada fora, foi afastada. Continuando aqui, uma pesquisa feita pela psicóloga Vera Rezende com crianças e adolescentes do Programa de Atenção à Infância e Adolescência da Universidade Estadual Paulista de Bauru constata que a maioria das crianças atendidas com problemas de agressividade, indisciplina, baixo rendimento escolar e apatia se ressente da ausência do pai. Constatamos que 80% das crianças não tinham problemas, mas apenas dificuldades na família
e orientamos os pais a participar mais da vida dos filhos e as mães que compreendam a importância da figura paterna, revela a psicóloga. Hoje, também existe uma epidemia social de abandono paterno, diz o promotor de justiça, que segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro, de 2015, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias compostas por mãe solo. Em um período de 10 anos, só o estado de São Paulo há 750 mil pessoas que foram abandonadas, de 0 a 30 anos, sem o nome do pai no registro, de acordo com dados do governo estadual. Existem problemas causados por essa ausência, mas existe uma cura disponível. A Bíblia fala que Deus nos proporcionou sermos filhos dele. E se formos abandonados da presença paterna, temos um pai que é bom, que é amoroso, que é justo, que é íntegro, que pode nos suprir disso, que pode nos curar disso, que pode nos levar a uma condição a qual o mundo não pode nos dar, que um pai natural não pode nos dar. Só que para isso precisa se apresentar-se esse Deus paterno, esse Deus como ele é, não como a gente pensa, como a gente acha. Nós às vezes queremos levar uma surra de Deus porque a gente pecou. Só que Deus, ele não fica vigiando a gente para o erro, ele quer que a gente ande no caminho de justiça. Por isso que ele fala em Salmos que a palavra dele é luz para o nosso caminho. Se a palavra é luz para o caminho, é para quê? Para que a gente veja onde anda, para que a gente veja onde pisa, para que a gente veja o que é que faz. Ele não fica esperando que o filho erre para punir, não. Porque isso, nenhum pai natural fica querendo fazer. Se o pai natural ensina o filho, corrige para que ele não erre, por que Deus ia meter a lapada na gente? Por que Deus ia punir a gente? Por que Deus ia fazer algo que a gente tivesse que sofrer, padecer, para nos ensinar? Isso é um pensamento sadomasoquista. É um pensamento de uma pessoa que gosta de sofrer. Uma pessoa que tem, como a gente viu lá em cima, uma dificuldade de ser amada. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus é amor, ele vai fazer o quê? Ele vai nos espancar? Não, ele vai nos amar. Por isso que a Bíblia fala que nós o amamos hoje, nós como filhos de Deus, amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Quando nós já éramos inimigos dele, como quando nós éramos blasfemos, caluniadores, éramos pecadores, fazíamos tudo que não presta, ele nos amou. E hoje ele nos amando, quando a gente era essa desgraça todinha, a gente nascido de novo, restaurado no Espírito, ele ia punir a gente, ele ia colocar peso, jugo, carga sobre a gente. Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se o fardo está pesado e o jugo não estiver suave, a gente não está carregando as coisas de Deus. A gente está carregando qualquer outro fardo, qualquer outro jugo. Por que que Deus ia nos restaurar para fazer com que a gente aprendesse na lapada? Que doidice é essa? Só que precisamos deixar de comodismo, deixar de olhar para nós mesmos, deixar de olhar para dentro e ver que o erro está na gente. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que o erro está na gente, nossa carne não quer mudança, quer permanecer como está. Por que é tão normal se acomodar e fazer a mesma coisa de sempre? Porque a gente já sabe como faz, é fácil fazer. Mas quando a gente vai aprender uma coisa que vai mudar a rotina, o jeito de fazer, por que que a gente bota tanta dificuldade? Por que que a gente não quer fazer? Por que que a gente não quer se submeter à mudança? Porque para a carne é mais cômodo fazer como já vem sendo feito. E é mais fácil para a nossa carne olhar para Deus e dizer, olha, Deus está me ensinando, Deus está me punindo. Deus está me ensinando com sofrimento. Só que para a gente, devemos olhar para nós mesmos e entender que o nosso sofrimento é por conta do nosso erro. É por conta da nossa vida, é por conta da nossa prática. É por conta de nossas escolhas.
Só que quem é que quer olhar e se submeter a isso? Ninguém. Porque nós estamos ainda no corpo carnal. No corpo que não foi glorificado diante de Deus. E Paulo disse, a carne habita o pecado, vai inclinar sempre para o pecado, vai inclinar sempre para a morte. Só que precisamos deixar falhas, complexos, abandonos, coisas do passado e viver o presente. E viver a vida com Deus. Porque o que passou, passou. Se Deus, a gente vivendo uma vida de infiel, pecador, que fazia um monte de coisa errada, Deus colocou tudo no mar do esquecimento, apagou. Por que a gente vai estar lembrando dessas desgraças? Por que a gente vai estar querendo viver essa vida passada? Se já passou, se a gente está vivo até hoje. Se a gente chegou até aqui, aquele que começou a boa obra não vai parar no metade, não. Ele vai concluir. Ele vai levar a gente até a conclusão. Por quê? Porque ele tem poder para qualquer coisa. Nós vemos que Jesus passou 3 anos no ministério terreno. Quantas e quantas coisas Jesus fez em 3 anos? Eu já vivi 33. Aprendi umas coisas. O irmão já viveu mais tempo que eu. E assim vai. Só que em 3 anos Jesus fez tudo isso. O que é que custa para Deus nos instruir e a gente mudar em um mês? Nada. O que é que custa para Deus nos instruir por meio da palavra e a gente mudar em uma semana? Nada. Custa para nossa carne querer mudar. Custa para nossa carne querer fazer. Custa para nossa carne querer se submeter à palavra. Porque a palavra, ela é poderosa para discernir. É poderosa para ensinar, para instruir, para repreender. Nesse versículo de Timóteo diz que é para repreender. Repreensão por meio da palavra. Existe um versículo em Hebreus que fala que Deus açoita quem ama. Será que Deus está com uma vara verde metendo nos pinhaços dos outros? Será que Deus está com a chibata, dando chibatada nos outros? Não, mas quando a gente chega no culto, que a palavra diz, você que roube, não roube mais, e a gente era ladrão, é mesmo que está levando uma lapada. Ou não? Olha, você que traía sua mulher, não traia mais. Antes viva a vida como um do lar com ela. Aí você fazia isso, é mesmo que uma lapada não. Então a gente precisa deixar de dar desculpa e mudar. Precisa deixar de se colocar na posição fetal de coitadinho e começar a agir como dignos da promessa de Deus. Dignos do sacrifício de Cristo. Dignos daquilo que Cristo fez por nós. Abram lá suas Bíblias em Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Nós vimos que existe um abandono natural, que é uma febre. E por isso que a gente vê muitas crianças hoje sendo rebeldes, sendo aquelas crianças que não honram os mais velhos, que não respeitam, que fazem o que bem entendem e quando são questionadas, botam para chorar ou botam para querer fazer o que quer, por conta da presença de um pai. Um pai, desde o primórdio, é uma presença de autoridade. E se o pai abandonou o filho, ele deixou o filho sem autoridade. Mas não é assim com Deus, ele não abandona. Em Salmo 68, 5 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ou seja, existe um pai para quem foi abandonado, existe um pai para quem é órfão, existe um pai para aquela que perdeu o marido. Continuando aqui, em Isaías 49, 13, abram lá por favor. Isaías 49, 13.
O versículo 13 diz assim: exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravarei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Esse texto ele está falando a Israel, mas nós vemos que até se uma mãe que tirou o filho do seu ventre se esquecer desse menino, Deus não esquece. Até se uma mãe que cuida do menino, deixar o menino de lado e se esquecer dele, Deus não esquece. Ou seja, Deus é um pai cuidadoso. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai justo. Deus é um pai que instrui em justiça, em santidade e em amor. Continuando aqui, em Lucas 11. Lucas 11:11. Abram lá, por favor. Nesse texto, Jesus está falando de um pai natural. Lucas 11:11. E comparando o pai natural com o pai celestial, com Deus. Versículo 11 diz assim: qual pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, se o ser humano, que até nesse momento tinha uma natureza caída, era ruim, não tinha nascido de novo porque Jesus ainda estava vivo, dava coisa boa ao seu filho, por que Deus ia dar coisa ruim? Deus é pior do que a gente? É? Deus é mais ruim do que a gente? Deus é bondade em si, é completamente amor. Quando a Bíblia se refere a Deus, que não é tentado com o mal, e a ninguém tenta, é porque nele não existe maldade. Quando Deus disse lá no início, olha, tem uma árvore ali que vocês não comam, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era porque Deus queria privar o homem de comer aquele fruto? Era para que o homem não conhecesse o mal, só conhecesse o lado bom, só conhecesse Deus. Em Romanos 8,15, abram lá, Romanos 8,15. Nesse versículo, Paulo está falando sobre o Espírito que nós recebemos. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, ou seja, por recebimento, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de quem? Filhos de Deus, filhos da justiça, filhos daquele Pai que ama, não daquele pai carrasco. Nesse versículo mostra que esse Espírito não foi um Espírito que nos escraviza, mas foi o Espírito que nos faz ser recebido como filho, que nos faz ser filhos. E ainda diz, olha, vocês são filhos. Ele nos lembra no nosso espírito, olha, vocês são filhos, vocês são filhos, vocês são filhos de Deus. Em 1 João 3,1, 1 João 3,1, no versículo 1 fala assim: vejam como é grande a punição de Deus. Não, o amor
que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem é que não tem um pai justo? O mundo. Quem é que não tem um pai íntegro? O mundo. Quem é que tem um pai carrasco? O mundo. Porque o pai do mundo é Satanás, e a Bíblia fala que ele tem características que é expressa nos falsos profetas, nos falsos mestres, que é roubar, matar e destruir. E quem faz isso não é bom, não. Quem faz isso não mostra amor, não. Mas esse Deus, o qual a gente serve, o qual a gente tem por Pai, Ele nos deu o acesso à família dele. Ele nos colocou como filho. E por isso nós somos aceitos diante dele, porque somos filhos dele. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Agora, lá em Hebreus 12,5, abra lá, por favor. Hebreus 12,5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como os filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Se estiver o quê? Sem disciplina, sem correção. E como nós vimos, a palavra é luz para o nosso passo, é luz para o nosso caminho. E nesse versículo de Timóteo fala que ela nos corrige. E não filhos, além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Como é que a gente se torna santo? Quando a gente nasce de novo. Por isso que Cristo morreu, para nos tornar igual a Ele. Somos santos no novo nascimento. A palavra nos corrige para andarmos em justiça, sujeitar os nossos membros, o nosso corpo, à prática da justiça. Paulo disse, aquele que fazia uso das suas mãos para roubar, que sujeite a palavra para que não roube mais. Aquele que mentia, deixe de mentir, sujeitando assim o seu corpo a ser usado como instrumento de justiça. No versículo 9 desse capítulo, é falado que, além disso, tivemos os pais da nossa carne como disciplinadores e nós os respeitávamos. Por acaso não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos a fim de vivermos? Sujeitaremos. Ele é parecido com punição da insubordinação. Ele fala, a respeito de punição da insubordinação. Em Deuteronômio 21:18. Abram lá para você ver. O que era referido disso? O que era essa correção que os pais faziam com os filhos? Deuteronômio 21:18. Esse texto ele estava falando, como o nome da carta diz, aos hebreus. E esses hebreus conheciam a lei, conheciam o que eles passavam antigamente. Nesse texto de Deuteronômio 21:18, diz assim, olha: se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles os disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde, e se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento.
Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e o temerá. A carta foi escrita aos hebreus. E esses hebreus se sujeitaram a isso, a lei de Moisés. Receberam esse ensinamento de que aquele filho que era teimoso e rebelde era para predejar e matar. Será? Eles se sujeitaram a isso. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo, se vocês se sujeitaram a isso, vocês não vão se sujeitar à correção de Deus? Deus é o quê? Que a gente falou no começo. Deus é amor. Se vocês se sujeitaram a ser morto na pedrada, por que vocês não querem se sujeitar ao amor? Ele está mostrando o outro lado daquilo que Deus trouxe em Cristo. Só que o povo só pega esse lado da lapada, da chibata. E quer se sujeitar de novo a morrer na porrada. A morrer na paulada. Só que o escritor não está dizendo isso não, que Deus vai pegar agora a gente, tome. Não, ele está dizendo, olha, se vocês se sujeitaram a isso aqui, por que vocês não querem se sujeitar a isso aqui? Que é melhor. Que é bondoso, que é amoroso. Por que vocês não querem? Vocês preferem estar levando pedrada? É isso que ele está dizendo, só que a interpretação de texto hoje está muito terrível no nosso meio. A ponto de você falar, isso aqui é branco. O outro dizer, não, ele disse que aquilo ali parecia branco e começar um monte de enrolada porque não sabe interpretar um simples texto. Hoje, nós vemos o ensino do natural falando, os meninos têm que passar de ano de todo jeito. Não é mais do jeito que a gente aprendeu, não. Que tinha que aprender, que tinha que fazer o certo. Não, se o menino errou, não, é porque o bichinho está aprendendo. Pelo amor de Deus. Aí por isso que fica essa confusão toda, essa falácia toda, essa heresia toda, falando uma coisa que Deus não é. Colocando nas costas de Deus e na conta de Deus algo que Deus não faz. O escritor desse texto está dizendo isso. Olha, se vocês se sujeitavam a isso aqui que era pesado, que matava, vocês não querem se sujeitar ao amor, não? Continuando aqui. Pais dos espíritos em contraste com os pais de nossa carne. Ou seja, da geração pelos homens, a geração pelos homens é carnal, por Deus é espiritual. Benguel, como o pai dos espíritos. Ele é tanto o originador quanto o sustentador, providencial e gracioso. Ao mesmo tempo, da vida... Ao mesmo tempo, da vida animal e espiritual. Compare a fim de vivermos, isto é, espiritualmente, também em Hebreus 12:10, para sermos participantes da sua santidade. Em 2 Pedro 1:4 diz assim, e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Deus é um espírito e é o criador de espíritos, como ele mesmo, em contraste com os homens que são carne e os progenitores da carne. Em João 3:6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus, ele é o nosso padrão. Ele aprendeu a obediência experimentalmente pelo sofrimento. Diz também em Hebreus 5:8. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e etc. Ele já era obediente antes da sua paixão. Ou seja, antes dele ir para a cruz. Ele já era obediente. Continuando aqui. Mas se inclinou para uma forma ainda mais humilhante e tentadora de obediência. O adágio do grego é patemar ou matemata, que significa sofrimentos, disciplinagens, ou seja, para a carne de Cristo, pois ele era homem, ele estava em carne, orar e obedecer era mortificar, fazer a carne sofrer. Por isso que ele aprendeu através de sofrimentos. Não por conta das chibatadas que ele levou nos pinhaços, não. Foi por conta de que ele estava sujeitando a sua carne à obediência a Deus. Quando nós vemos ele no Getsemane, dizendo, Pai, todo o tempo seja feita a sua vontade, não a minha. Ele estava se referindo à vontade dele de não se afastar de Deus.
Mas mesmo assim ele colocou o propósito de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus em primeiro lugar e não a dele. Porque ele tinha uma vontade. Cristo podia ter corrido dali. Ou não? Ou seja, ele orar e obedecer, como no caso de Cristo, deve andar de mãos dadas. Por isso que ele subjugou a carne dele, por isso que ele sofreu, por isso que ele aprendeu com os sofrimentos. A Bíblia fala em Lucas que ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Ou seja, se ele crescia em conhecimento, ele teve que aprender também, ou não? Sim. Ele não veio com um cérebro igual ao de Adão, não. Ele teve que aprender porque ele veio no corpo carnal. E nesse corpo carnal ele tinha vontades. Por isso que ele disse, seja feita a tua, Pai, não a minha. Porque a vontade dele não era orar, nem ir para a cruz. Quem aqui quer ir para a cruz agora de bom grado? Ninguém. Porque ninguém é doido, tá levando chibatada sofrendo. Só que Jesus aceitou a vontade de Deus, porque aquilo ali que ele fez teve um resultado no final. O fruto daquele penoso trabalho foi visto por Cristo e ele se alegrou. Hoje, será que nós estamos dando motivo de alegria para Cristo? Fazendo com que ele se alegre conosco, com nossas atitudes? Porque esse penoso trabalho foi para isso, para que ele olhasse para uma igreja hoje e visse: eita, eu me alegro naquele povo ali. Eu estou falando de igreja, não é uma placa não, estou falando de cada um de nós nesse momento. Eu me alegro daquele povo ali, porque aquele povo decidiu não fazer a sua vontade, mas fazer a do meu Pai. Por isso que fala naquele versículo que agradou a Deus moê-lo, para que quando ele olhasse e visse o fruto do trabalho dele, daquilo que ele passou, ele se alegrasse. Jesus. Aqui, continuando. Mateus 5,48, abram lá. Mateus 5,48. No versículo 48 diz assim: portanto, sejam tronchos, como é perfeito seu... Não. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. De quem? Do mundo? De vocês. Sejam perfeitos, porque o Pai de vocês é perfeito. Sejam iguais a seu Pai. Em Lucas 6,36, abram lá. Lucas 6,36. Nesse versículo de Mateus vimos que é para ser o quê? Perfeitos, como o Pai da gente é. Em perfeição não há maldade, nem há tronchura. Aí chega um e diz: não, Deus é amor, mas a justiça também. É a justiça que está expressa na palavra. A justiça de Deus foi mostrada na Bíblia. Ele não precisa estar fazendo com que pessoas padeçam, não. Porque esse caráter é do diabo, não de Deus. Em Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Imagina aí uma pessoa misericordiosa tá esperando o outro errar com uma vara para meter a vara nas pinhaças. Que misericórdia é essa? Hã? Que misericórdia troncha é essa? Se nós que não temos a totalidade da glorificação no corpo e nem ainda o conhecimento pleno de Deus, sabemos que não vamos ficar esperando com uma vara ninguém errar para meter a vara nos pinhaços. Imagina Deus com a gente. A gente lendo esse versículo e vendo que Ele é misericordioso. Deus é paciente, longânimo, bondoso, amoroso, justo, íntegro. E essas qualidades tudo morre. É destruída porque a gente quer apanhar por conta de algo que a gente ainda não superou, que foi um abandono paternal, ou um abandono de uma mãe, um abandono de um familiar, do marido. A gente vai estar querendo receber isso de Deus porque a gente não superou algo que foi fruto das nossas escolhas, ou então fruto da escolha errada de um pai, de uma mãe. Oxe, que doidice é essa? A gente vai anular o caráter de Deus todinho por conta de algo que aconteceu errado na vida da gente. Ah, mas não é assim não. Que não é, a Bíblia está mostrando.
temos um Pai presente, supridor, disponível ao ensino pela palavra e o Espírito que habita em nós, que nos faz em Cristo aptos a estar na presença dele, sem medo, sem culpa ou impedimento, idôneos pela justiça feita na cruz, por todos nós. João 3,16. Deus odiou o mundo de tal maneira. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Sofrimentos carnais, espirituais, mentais, sofrimentos do qual padecemos no corpo, ou por meio de opressão, de ensinos, de ensinamentos, de formas que é distorcida a palavra. Cristo não morreu por isso não, ele morreu para que a gente não padeça, não pereça, não sofra. É difícil entender isso. Se todos nós, como seres humanos, seguíssemos os conselhos, os primórdios de Deus, do Gênesis, a gente estava vivendo isso que a gente está vivendo hoje? De forma alguma. Porque Deus nos instrui desde lá. Deus se revela desde lá. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda. No entanto, precisamos entender que existem tempos, eras, existem formas que elas foram aplicadas e um povo a qual aquelas escrituras se dirigiram. E precisamos aprender com tudo isso a andar diferente. A andar segundo a bondade de Deus, ao amor de Deus. Porque senão a gente vai viver como vivia antigamente. Sofrendo, levando lapada e dizendo: glória a Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dizendo: eita Deus, obrigado por esse câncer, obrigado por essa enfermidade. Pelo amor de Deus, homem, Jesus morreu para acabar com as obras de Satanás. E lá em Atos 10:10 diz: Jesus curava a todos oprimidos do diabo. Não foi de Deus não. Se Jesus estava curando o povo e Deus agora está botando doença de volta no povo, então Jesus estava rebelde contra Deus, né? Porque estava curando o povo. Não, mas obrigado Deus por esse coronga, que esse coronga veio para ensinar os crentes a ser humilde. Pelo amor de Deus, e se a Bíblia não ensina, uma doença vai. Se a Bíblia não ensina o crente a deixar de safadeza, as coisas ruins do mundo vai ensinar. Satanás vai. Deus vai dizer: Satanás, vem cá, vem. Fica aqui de ladinho. Olha, tá vendo ali fulaninha? Fulaninha tem a Bíblia lá, ensinando a ele a andar assim, assim, assado. Mas ele não aprendeu não. Então agora eu vou passar para você ensinar ele agora lá. Vá lá, Satanás, ensina ele. Você faz melhor do que eu, porque eu não... Cristo, olha, eu fiz o começo, mas só que não deu certo. Aí depois eu mandei Jesus, que é a palavra, fazer. Aí a palavra não tá dando jeito. Agora vai lá, vai, Satanás, se você vai dar jeito nele, vai. Pelo amor de Deus, homem, isso é um pensamento louco, insano. Se Deus, desde o princípio, ensinou pela palavra, ensinou, mostrou. Aí o homem foi e decidiu errar. Aí mandou Jesus agora, que é a palavra, para ensinar o povo. Jesus veio, passou 3 anos ensinando, fazendo, a ponto de João escrever lá no evangelho dele, dizer: olha, se a gente fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não dava não, os livros na terra não. Será que Jesus fez pouca coisa? Aí agora Satanás vai ter que ensinar o povo agora. Porque Jesus não deu conta do serviço. E além disso, Jesus ter vindo, ainda me esqueci, perdão, o Espírito Santo, ainda me esqueci do Senhor. Aí ele disse: eu vou para que o Espírito Santo venha morar dentro dos crentes. Aí o Espírito Santo agora, de Deus, que conhece as profundezas de Deus, não tem capacidade de nos ensinar a conhecer Deus. Aí agora Satanás vai ter que entrar em cena para nos ensinar. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo foram incompetentes e agora tem que passar a autonomia para Satanás, a autoridade para Satanás nos ensinar. Será que tem lógica um negócio desse? Será que... Não tem sentido nenhum. Por quê? Se Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, o Espírito Santo, que tem essas mesmas características, e Jesus não pode ensinar a gente a mudar, a andar segundo a reta justiça,
Quem vai nos ensinar é Satanás, que não tem nenhuma característica dessa. Que está condenado, está julgado. Que vai para o inferno, com tripa e tudo. Quem vai nos ensinar é o diabo. Não, mas tem que ter disciplina. Tem, disciplina se aprende como? Sendo ensinado. Não é na lapada, não. Disciplina nos ensina por meio daquilo que somos instruídos. Quantas e quantas vezes eu ouvia do meu pai: olha, não ande com quem não presta não, nem faça tatuagem, nem bote brinco não, porque se você chegar aqui com a tatuagem, eu passo a faca e rapo. Ele ensinou do jeito dele. Ele nunca passou a faca e rapou a tatuagem no meu braço. Por quê? Porque eu não fiz. Nem tampouco botei brinco. É pecado usar brinco e tatuagem. Eu sei que Deus tem coisa mais importante para fazer. E a gente deve ter o mesmo pensamento de Deus. Tá alinhado a fazer a vontade dele, não perder tempo com coisas fúteis. Então, ele me ensinou do jeito dele, mas até hoje eu não tenho. Por quê? Porque ele disse: olha, isso aí não é bom não. E quando a gente vê alguns especialistas de emprego falando, a gente vê que tem pessoas que têm essas marcas de tatuagem que são, de certa forma, desqualificadas já de certos cargos numa empresa. Por quê? Porque tem uma marca. E aquela marca chama mais atenção do que a competência da pessoa. Aí, ou seja, meu pai, com a ignorância dele, dizendo: olha, eu passo lá a faca, ele me ensinou algo que foi proveitoso para mim. Ele ensinou algo que hoje, o fato de eu não ter, me coloca numa posição de que eu poderia ser rejeitado se eu tivesse aquilo. Não por Deus, mas pelo mundo. Porque Deus não rejeita ninguém. Por isso que ele mandou Jesus morrer por todos. Não existe filho preferido, não existe predestinado à salvação. Porque senão, Cristo fez papel de besta. Se Cristo tivesse morrido para salvar pessoas específicas, somente uma quantidadezinha, um tiquinho, os escolhidos, ele tinha feito papel de besta, ter sofrido aquilo tudo, levado o pecado de toda a humanidade para depois só um tiquinho ser escolhido e salvo. Tem lógica um negócio desse? São doutrinas diabólicas burras. Por quê? Se João 3,16 diz que ele morreu por todo mundo, aí o camarada chegar e dizer: não, existem os predestinados de Deus. Vale João 3,16, o que é que diz? Morreu por todos. Então, se é todos, não existe nenhum escolhido, nenhum predestinado, foi por todos. Jesus morreu para salvar todos. Não, mas isso é uma base, um fundamento muito baixo. Isso aí eu retruco com vários versículos. Tá certo. Se o camarada quiser roubar e dizer que tá na Bíblia, o cara rouba. Quando Jesus disse: olha, vai lá, pega o jumento do homem que tá amarrado. Se ele perguntar, vocês dizem: foi eu que mandei. Aí se o cara for ladrão e safado, o cara vai dizer: olha, não, Jesus mandou roubar lá, pegar e avisar só. E pegou, passou a mão. A Bíblia, ela nos instrui para justiça. Não é para safadeza, não. Mas tem pessoas fazendo da Bíblia palanque para viver errado. Palanque para viver todo troncho. E usando a palavra para fazer isso e continuar na safadeza antiga. Falando que a palavra diz isso sem a palavra dizer. Falando que a palavra diz aquilo sem a palavra dizer. Muita gente hoje diz: não, passa 100 anos pedindo dinheiro dos outros. Pedindo aquilo, pedindo isso, pedindo aquilo. A Bíblia fala do princípio, nos primórdios, na lei lá, que era estabelecido para nós não, né? Para o povo judeu, dizimar é 10%. Se Jesus falou naquele tempo: olha, para os fariseus, continue fazendo, dizimando do indo, do cominho, tal, mas não esqueça do amor. Aí hoje, eu pergunto a vocês, todo mundo aqui tem uma idade já, 30, 40, 50. Imagina só, o pai da gente hoje está dizendo: meu filho vai escovar os dentes. Meu filho vai escovar os dentes. A gente com 40, 50 anos. Tem sentido isso? Se Deus disse lá antigamente: olha, 10% faça. Para que a pessoa vai estar hoje questionando? Não é para hoje, não é para hoje, é para aquilo, é para isso. Deus não já disse antigamente, precisa ele estar dizendo de novo. Assim como ele disse nos 10 mandamentos: honrai pai e mãe,
para que você tenha vida longa na terra. Ele disse lá, ele está dizendo hoje de novo, constantemente, no Novo Testamento. Não, se eu não me engano ele fala, parece que em Pedro, sei lá, que existe uma promessa para quem honra pai e mãe, quer viver muito. Mas foi uma vez, Jesus também não falou uma vez o dízimo. E para que o povo fica insistindo tanto se não é? Você quer ser pirangueiro, seja, mas depois você vai dar conta a Deus. Quer ser avarento, seja. Eu já disse que dízimo não era para hoje porque eu não queria dizimar. Porque eu estava vendo o povo fazendo coisa errada com o dinheiro que eu estava dando. Só que não isenta a minha responsabilidade, isenta? Não isenta. Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço, não é pelo que os outros fazem, não. Cada um vai estar diante de Deus, patente, e vai dar conta de si mesmo. O que eu tenho de fazer, o que você tem que fazer é entender que dizimar hoje é pelo amor. Jesus não disse, olha, não deixe de fazer não, mas não esqueça do amor. Ou seja, continue fazendo, mas é por amor. Não por obrigação. Continue fazendo, porque é algo que você faz pelo amor. Se você fizer pelo amor, aí tá certo, tá beleza. Agora se você fizer igual muitos dizem, olha, traga o dízimo que Deus vai encher fartamente seus celeiros, vai repreender o devorador. Ou seja, você está trocando com Deus. Você está comprando a repreensão do devorador por dinheiro. Só que pessoas, teólogos, dizem que esse devorador era demônios, tem uns que dizem que era gafanhotos. Se for demônio, quem foi que repreendeu o diabo, que aniquilou, que reduziu a nada? Não foi Cristo? Ou é 10% do meu dinheiro? Não é dinheiro não, foi Jesus. Aí Coríntios diz, olha, segundo Deus propôs no seu coração, oferta, que não é dízimo, é oferta. Ou seja, segundo Deus colocar no seu coração, faça. Aí chega gente e diz, eu não vou dizimar não, mas Deus colocar no meu coração de dar R$2. Aí vai dar R$2, mas na verdade o cabo é pirangueiro, não quer submeter a palavra. E a Bíblia fala lá que os avarentos não herdarão o reino de Deus, e aí? E quem é avarento é pirangueiro. Graças a Deus que eu me libertei disso, senão eu ia pro inferno. Mas não é pela obrigação, é pelo amor. Eu não ia pro inferno, não é porque eu não dava o dízimo, não, mas é porque eu estava sujeitando o dinheiro como meu Senhor. E só quem salva, só quem pode ser o Senhor do crente é Jesus. Amém. Não é nada, não é coisa nenhuma, é Jesus. Por isso que ele fala que os avarentos, que os idólatras, que um monte de coisa não vão herdar o reino de Deus porque estão trocando de Senhor. Estão colocando essas coisas para ser o Senhor da vida delas e não Jesus. É tão simples a gente ler a Bíblia e não interpretar, mas aceitá-la como ela é. Porque o Espírito que está dentro de nós é que testifica dela. Testifica de quê? De Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra nos faz mudar, nos faz viver, nos faz andar dignos na posição de filhos. De estar diante do Pai, sem condenação, sem julgo, sem precisar de levar lapada, ou pedrada, ou morrer. Mas estar íntegros na posição a qual Cristo nos colocou, que é de justos filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Hoje até eu passei da hora. Pai, te damos graças pelo teu Espírito, pela tua palavra que nos vivifica, nos restaura, nos muda, Pai. Obrigado porque na posição de filhos temos acesso a ti, entrando com ousadia ao trono da graça. Obrigado porque Jesus padeceu em nosso lugar, para que nós fôssemos colocados nessa posição. Nós não merecíamos, mas tu nos amaste, tu nos colocaste nessa posição por misericórdia, por misericordioso que tu és. Obrigado porque em ti temos salvação de tudo que nos oprimia. Carregamos um jugo leve, um fardo suave, porque Cristo pega junto com nós. Porque o teu Espírito nos guia. Porque o teu Espírito nos faz andar segundo a palavra. E a tua palavra é boa.
ela nos ensina, nos instrui, nos corrige, Pai. Atos Igreja, somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos, segunda e quarta-feira, às 21 horas. E domingo 17, às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura. O amor de Deus e o Espírito Santo nos console, nos guie todo o tempo. Amém.